Bom dia. Aqui nós estamos, mais uma manhã, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela minha vida, pela sua vida e por mais esse dia, por termos a oportunidade de nos relacionar com Deus mais essa manhã, né? Saber o que Ele quer para mim, saber o que Ele quer para você, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Pai, abre o nosso entendimento, pois aqui nós estamos, Senhor, porque queremos ouvir a Tua palavra, entender o direcionamento do Senhor para a minha vida, para a vida daqueles, Pai, que querem, Deus, a diferença do Senhor na vida deles. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Efésios. Hoje nós vamos ser aconselhados por Jesus, sabe? Porque mesmo Deus, sabe, nos amado, ter dado o único filho dele por mim e por você, ainda assim ele não cobra de nós, sabe? Ele não exige, né, nada de nós, ele só nos aconselha, sabe? Deus, ele é tão lindo que ele não, sabe, ele não é um pai possessivo, sabe? Ele não impõe a vontade dele. Ele nos aconselha acerca da vontade dele. E aquele que quiser ouvir, e aquele que quiser obedecer, ele vai ser muito feliz, porque ele vai conseguir alcançar a felicidade, sabe? A felicidade de Deus é a minha felicidade, sabe? Plena. Porque quando eu agrado a Deus, além de Deus se alegrar, a alegria no meu coração, ela é muito maior. E isso é muito lindo, sabe? Nós vamos iniciar aqui em Efésios 6, no versículo 17. E ele inicia assim, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança para fazer notória o mistério do Evangelho. Aqui a gente sabe que é Paulo, né, escrevendo aos Efésios, né? Mas quando Paulo escreve, ele está sendo direcionado pelo próprio Deus. Quando ele pôs essas palavras aqui, ele não sabia o que hoje iria estar acontecendo no mundo, mas o Espírito Santo já sabia. Então, por isso ele nos aconselha, ele diz, olha, tome como capacete o Espírito. Porque um capacete, ele diz, tome como capacete a salvação e a espada. O capacete é para proteger a cabeça. E a espada é para lutar, para atacar. Então ele diz que é para a gente usar o capacete e a espada. Aí ele diz que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele diz esse primeiro conselho, ele dá esse primeiro conselho para mim, para você, olha, tome como
Salvação, o capacete. O capacete é a nossa fé. A certeza de que nós vamos e nós vamos trazer a vitória, porque Jesus é conosco. Esse é o nosso capacete. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele diz, então você pega a espada, porque é com ela que você vai atacar. Com ela que você vai se defender. É com ela que você vai avançar. Então entenda, capacete é a minha fé. Proteger o órgão que Deus colocou para ser cabeça superior, para olhar, para ver. E ele diz, olha, depois de tudo isso, vigia. Vigia, você está com o capacete? Pegou a espada? Então agora vigia. Vigia porque as lutas virão. Mas você tem que lembrar, o capacete é a sua fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Então, para você poder vencer o que está acontecendo nesse mundo, você precisa usar o capacete para proteger a sua cabeça. Você precisa usar a sua fé, que é a vitória que vence o mundo. É a sua fé, é a minha fé. É isso que vai me fazer vencer o mundo, é a minha fé. A certeza daquilo que eu ainda não tenho, mas que eu estou confessando que ele virá. E é isso que vai nos ajudar a prosseguir e a vencer. Só que aí ele diz mais aqui, ó, ele diz, orando em todo o tempo. Nós sabemos, Jesus ele orava o tempo inteiro, por isso ele venceu o mundo. Ele tinha o capacete, ele era a espada, e ele orava o tempo todo. Ele orava em súplicas, no Espírito. Aí ele diz, vigiando nisso com toda perseverança. Vigiando nisso com toda perseverança. Ele orava em súplicas. Ele orava na língua dos anjos. Né? O Espírito Santo, ele me revelou que quando Jesus ele subia até o monte mais alto, e aí ele levava até os discípulos, né? E aí ele dizia, espere aqui. E ele subia mais alto, né? Que quando ele tinha que falar com Deus, os planos que Deus tinha para a vida dele, ele já sabia. Mas como nós sabemos que nós devemos falar, né, em oração ao Pai, então quando ele ia para falar com o Pai a respeito do que iria acontecer com ele, a crucificação dele na cruz, tudo aquilo, sabe? Os discípulos não poderiam ouvir, porque nós sabemos, não devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado, sabe? Quando nós estamos orando, devemos falar simplesmente com Deus. Mas por darem ouvidos, por ouvirem muitas vezes a nossa oração, muitas vezes isso pode trazer coisas aos nossos ouvidos após, que pode derrubar a nossa fé. Se ela não estiver enraizada. Porque se ela estiver na raiz, não derruba não. Mas não é bom, né? A gente contar aquilo que a gente sabe que é só nós e Deus. É eu e Deus. Então se ele fala para mim e para você, olha, é só eu e você, então é só eu e você. E Jesus, ele sabia que era só ele e Deus que tinha que saber de que forma que seria o trajeto dele aqui na Terra. Então ele deixava os discípulos ali embaixo, que eles não podiam ouvir. Não era tudo que era para eles saberem ainda. Na hora certa, eles iriam saber, né? E aí, nessa manhã, o Senhor, ele fala, ele nos dá mais um conselho, assim, sabe? Que é o principal de todos. Aqui no versículo 19, ele diz assim, e por mim, então ele diz que é para
né? Paulo, naquele momento, ele pede que é para orar por ele também. Quando você orar, ore por mim também. Nós, irmãos em Cristo, todos precisamos de oração. Nós devemos saber disso. Isso alegra o coração de Deus. Porque quando nós pedimos ajuda, quando nós dizemos, olha, eu estou precisando de oração. Isso não quer dizer que eu tenho demônio. Isso quer dizer que eu preciso de ajuda e força. Isso quer dizer que ali naquele momento eu preciso de alguém para me ajudar. Eu sei que eu tenho Cristo. Mas a própria palavra diz que um cordão de 2 dobras é mais forte. Então ele pede que é para orar por ele. Aí ele pede que é para orar para os irmãos. Né? E aí ele continua dizendo assim, no abrir da minha boca, as palavras com confiança. Então ele pede, sabe, para que os irmãos, quando orarem por ele, peça para que as palavras que vai sair da boca dele saia com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Quando vocês orarem, peça para aqueles que ministram a palavra de Deus, quando falar do Evangelho, porque notório é algo que vai aparecer, que vai ser notado. Então, quando vocês orarem, peça para Deus, para que aqueles que ministram o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, para que o Evangelho seja transmitido através das palavras. Sabe, quando eu e você ouvirmos uma pregação do Evangelho, aquilo tem que me vivificar. Aquela pregação, ela precisa transformar o meu coração, porque a minha vida ela precisa ser transformada de dentro para fora. E quem faz isso é a espada, o próprio Espírito Santo. É ele que faz essa transformação de dentro para fora. Mas essa transformação ela só vem quando o Evangelho é notado. E o Evangelho é Cristo, é a palavra de Deus. Quando eu ouvir alguém dizer algo da palavra de Deus, eu preciso observar aquela pregação, aquela mensagem, como se ela estivesse vivendo e mostrando aquilo para mim, sabe? A minha mente tem que ser remetida a imaginar, nossa, olha, amém, eu preciso viver isso também. Isso é Cristo, nossa, eu preciso viver Cristo também. Isso é a confiança que eu tenho em Deus. Isso é a confiança que vai, sabe, me trazer para mais perto de Deus, para me fazer se relacionar com Ele cada dia mais, sabe? E o Espírito Santo, ele sempre nos conduz a fazer, sabe, coisas para que eu confie em mim mais. Eu confie em mim, sabendo que é Deus que está aqui. Porque eu sem Deus eu não sou nada. Mas Deus, Ele continua sendo Deus sem mim. Então eu preciso entender que Deus ele quer me usar como um instrumento para ser glorificado aqui. Mas a glória é dele. Sabe? E quando ele traz esse entendimento no meu coração, aí ele vai me colocar em situações para que eu confie que ele está aqui. Confessa. Sabe? Aconteceu algo que foi... Deus falou para mim, olha, não seja uma pessoa incrédula. O Espírito Santo falou assim, olha, o incrédulo é aquele que duvida. Crê somente e você vai ver a glória de Deus. Eu não entendi quando o Espírito Santo falou comigo naquela manhã. Eu também não entendi quando Deus disse para mim que eu precisava somente crer.
Mas aí chegou um certo momento em que eu recebi uma ligação. E a moça disse, Dona Eliane, a senhora tem uma dívida aqui com a gente de um valor X. E a senhora deixou ele. E o Espírito Santo, na mesma hora, disse para mim, diga para ela que a sua dívida já está paga. Na hora eu lembrei que Deus disse para mim, se tu credes, verás a glória de Deus. A minha graça te basta. Eu deixei ela falar e o Espírito Santo disse, olha, diga para ela que essa conta foi paga. Essa dívida foi paga. E eu disse para o Espírito Santo ela vai perguntar para mim, cadê o comprovante? E ele diz, diga para ela que existe o sistema hoje, exatamente para você não ter a necessidade de ir lá comprovar que você fez um pagamento. E eu disse, sim, senhor. Quando ela terminou de falar, eu disse, moça, essa dívida já está paga. E ela disse, a dívida já está paga? Mas aqui não consta. A senhora levou esse comprovante em algum banco? E eu disse, moça, a senhora já pensou se eu for pagar a minha conta de água? Se eu for pagar a minha conta de internet, minha conta de telefone? A senhora já pensou se todas as contas a qual eu pagar, eu precisar levar o comprovante para ir lá comprovar que eu paguei? Para que serve a internet? E ela virou para mim e disse, ah, tá, então a senhora pagou, mas a senhora não levou. Eu falei, não, nunca levei nenhum comprovante, moça. Eu nunca levei nenhum comprovante em lugar algum, porque depois que tem as vias da internet, a gente paga pela internet. Ela, tá. Então, eu vou pedir para a senhora que a senhora pegar este comprovante e levar até o banco para que dê baixa aqui. Eu disse, sim, senhora. Eu vou procurar onde está esse comprovante e vou levar até o banco. Eu desliguei o telefone e eu falei, Jesus, agora o comprovante o senhor vai providenciar para que eu entregue lá no banco. Ele disse, se credes, verás a glória de Deus. A minha graça te basta. Quando eu me relaciono com Deus, eu busco, sabe, o que o Senhor me aconselha. Filha, coloca o capacete da salvação. Pega a espada, filha. Ore o tempo todo. Busque as coisas do alto. Busque as coisas de Deus. A minha graça te basta. Não fique pensando nas coisas do mundo, não. Porque quando você pensa nas coisas do alto, eu resolvo as coisas para você. Nunca mais essa moça do banco me ligou. Sabe, eu creio que essa dívida está quitada. Assim como tudo aquilo que está para vir, para ser pago, sabe, do mês, do ano. Porque Deus disse para mim, filha, entenda, o ser humano, eu não fiz ele para ser rico. Eu fiz o ser humano para ele se relacionar comigo. E a partir do momento que ele se relacionar comigo, tudo, minha filha, não é só uma parte. Tudo eu vou prover na vida dele. Só que aí ele quer se tornar o Senhor da vida dele. Ao invés de me deixar ser o Senhor da vida dele, ele quer ser o Senhor da vida dele. E quando ele quer ser o Senhor da vida dele, eu saio de cena. Porque não pode, né, uma fonte brotar água doce e água salgada. Não é assim que diz a palavra? Uma fonte ou ela dá água doce ou ela dá água salgada. Ou eu deixo Deus ser o Senhor da minha vida e providenciar tudo para mim. Ele diz que é tudo. Né? Ele fala assim, buscai ao Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse uma parte, ele disse todas. Se eu estou buscando um relacionamento com ele, eu quero conhecer ele, eu quero saber o que houve, eu quero saber o que já aconteceu, eu quero saber o que ele quer de mim, sabe? Mas eu não quero simplesmente dizer o evangelho por dizer, porque está escrito, não. Eu quero dizer o evangelho, eu quero viver o evangelho, eu quero que esse evangelho seja avivado, eu quero que quando as pessoas ouçam, o coração delas queime.
sabe? Igual o meu, quando eu estou ouvindo, meu coração queima. Isso é avivamento. É o que o Espírito Santo traz para mim e para você. Então é por isso que ele pede, que é para nós orarmos por ele, para que quando ele dizer o Evangelho, aquilo passe para nós uma imagem. Nossa, isso é o Evangelho, eu quero viver isso também. Ele vive isso, nossa, que lindo, eu também quero viver isso. É o que ele pede para que eu e você oremos por ele. Hoje, nós vamos pedir também para Deus, porque ele nos aconselha a fazer. Então, ele diz para mim e para você que é para a gente poder pedir para que aqueles que dizem que ministram a palavra de Deus, para que aqueles que ministram, ele ministrem e que sejam notados o Evangelho. Que quando nós ouvirmos uma pregação, nós olhemos e notemos Cristo naquelas palavras. Quando eu e você ouvir uma pessoa pregando o Evangelho e eu e você ver Cristo naquelas palavras, cara, nossa, essa pessoa vive o Evangelho, isso é lindo. Eles vão querer. Eles vão querer viver Cristo. A igreja, ela precisa ser avivada. Precisa muito ser avivada. Porque Deus, ele não quer um povo morno. Sabe? Deus, ele quer um povo vivo. Ele quer um exército vivo. Aqueles que passam o Evangelho, aqueles que transmitem o Evangelho, eles precisam transmitir vida, porque Cristo é vida. Eles precisam transmitir o desejo daquelas pessoas de viver isso também. Sabe, eu conheci um pouquinho da história de Paulo. Nossa, que homem de Deus. Que homem usado por Deus. E ele morreu pobre. Jesus nunca fez a diferença na vida dele. Sabe? O ser humano está correndo muito atrás de trabalho. Deixando seus valores para trás. Deixando de dar atenção para sua família, que é o primeiro ministério. Sabe? Deixando de se relacionar com Deus. Deixando de ensinar os princípios cristãos para os seus filhos. Isso é muito triste. Mas hoje Deus, ele diz para mim e para você, ainda dá tempo. O tempo é de Deus. Mas nós ainda conseguimos hoje viver o Evangelho notório. É só você ouvir o conselho de Deus e nós conseguiremos ser avivados, passar o avivamento através dos nossos lábios, dos nossos atos, das nossas ações. Foi o que o Paulo pediu. E é o que nós devemos pedir também. Para que toda vez que ouvirmos uma palavra, essa palavra ela venha me mostrar Cristo, para que eu queira esse Cristo na minha vida. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado porque Tu és um Deus tremendo. Muito obrigado por não impor, Pai. Tu é tão bom que o Senhor não impõe a Tua vontade para mim. O Senhor me aconselha. E se eu obedeço, a alegria é plena para mim. Oh, meu Deus, muito obrigada. Que sejamos, Pai, a cada dia avivados pela espada que é o Espírito Santo.
que possamos estar orando, vigiando em todo o tempo, Pai. Porque quando estivermos buscando as coisas do alto, as coisas terrenas o Senhor irá resolver. Porque o Senhor sabe de tudo. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. Obrigado por já ter resolvido todas as coisas deste mundo para mim. Eu agradeço e te louvo em o nome de Jesus. Amém?